privilégio de estarmos aqui cultuando a Deus nesse tempo, onde a gente se reúne com você que está em casa, nessa época que nós estamos vivendo essa falta de interação, né, social, mas o Evangelho de Deus não está preso e o templo do Espírito Santo, que sou eu, você, nós somos livres para adorar o nome do Senhor Jesus, para Ele levantar o nosso louvor, reunir nossa família aí em volta da tela, do celular, da TV e cultuarmos, celebrarmos ao Senhor, pois grandes coisas Ele tem feito por nós e por isso nos alegramos hoje aqui com você. Vamos pedir que o Senhor nos visite, visite você que está em casa e todas as pessoas que estarão aí acessando esse culto ao longo da semana. Que o Senhor possa ter misericórdia, se agradar desse culto que a gente está prestando a Ele aqui e nos visitar com a sua glória aí, onde você está. E assim a gente vai pedir. Senhor, estamos aqui, Deus, juntamente com o Teu povo que está reunido, Senhor, interagindo conosco de forma online, Pai. Que o Senhor receba esse culto, Pai. Receba o nosso coração, te adorando, Senhor, te cultuando, te celebrando, Pai. Pois o Senhor é digno de ser adorado, Senhor. Não há outro, Senhor, comparado a Ti, Senhor. O Senhor é o Deus criador, sustentador, que dirige na força do poder, do Teu amor, Senhor, todas as coisas, Pai. Nada pega o Senhor, Deus, de surpresa, pois o Senhor reina soberanamente sobre todas as coisas. Que o Senhor seja adorado aqui, Senhor, juntamente com essas famílias que estão representadas nos assistindo. Recebe, Senhor Deus, o nosso louvor, recebe o nosso culto e fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, faz arder o nosso coração. Fala, Senhor Deus, com os governantes da nossa nação, Pai. Aviva-nos, ó Deus, como Teu povo, para que a gente possa Te adorar, Senhor, com tudo que a gente é, com tudo que a gente tem. Nós Te adoramos e Te engrandecemos aqui. Em nome de Jesus. Agora quero convidar você a adorar a Deus junto com o Luan, que está aqui comigo. E lembrando de fazer a interação aí. Fala de onde que você está nos assistindo, fala o teu nome, da onde que você fala, para a gente também, no momento de intercessão que a gente vai ter logo mais, poder fazer menção aí do seu pedido, lembrar de você e assim a gente vai servindo e adorando a Deus juntos. Vamos declarar quem é. Amém, Jesus. Oh, Tu és nossa esperança e a luz aos que estão nas trevas e a Tua morte me fez viver. Oh, Tu traz paz aos cansados e alegria às famílias, e a Ti posso ver, em Ti posso me encontrar. Amém. E Tu me levas para Ti, e Tu deste Tua vida libertando-me. Tudo que sou vai Te servir. Senhor, receba nosso louvor, Pai. Oh, Tu transborda os vazios e os que estão no vale resgata, e ainda assim Tu acalmas-me, se achega a mim em minha fraqueza e cura minhas feridas, e a Ti darei sincera adoração. E Tu me levas para Ti, e Tu deste Tua vida libertando-me. Tudo que sou vai Te
servir e por ti posso compreender a santidade, viver pra te temer. Jesus, tudo tu és pra mim. Vamos declarar juntos quem Ele é e a quem nós devemos render honra, glória e louvor. A honra, a glória e louvor a ti. Preencha as palavras na sua casa. A honra, a glória e o louvor a ti. Cante forte, veja seu coração. A honra, a glória e o louvor a ti. Ó Senhor, a honra, a glória e o louvor a ti. E tu me levas para ti, e tu deste tua vida libertando-me. Tudo que sou vai te servir e por ti posso compreender a santidade, viver pra te temer. Jesus, tudo tu és pra mim. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, e nós adoramos ao Senhor, que é digno desse louvor, de toda a honra, todo o louvor, toda a glória. Eu quero, como nós sempre fazemos questão, de indicar um livro onde a Bíblia, né, o nosso pão, né, o nosso feijão com arroz, mas o livro acaba sendo um docinho aí de sobremesa. E hoje nós temos aqui o livro, a biografia, né, que o Charles Swindoll escreveu sobre Davi. Então nós refletiremos logo mais sobre um texto que fala da batalha ali entre Davi e Golias. Então fica essa dica aqui, né, a série Heróis da Fé, do Charles Swindoll, o livro sobre Davi. Você que tem o acesso ali à nossa livraria aqui da PIB Curitiba, fala com a Joyce, manda um WhatsApp para ela, que todo o material está com 25% de desconto e ainda entregue aí na sua casa, para nesse tempo você estar se edificando com material muito bom. Antes da gente louvar a Deus, eu quero convidar você que está aí na sua casa a adorar o Senhor de maneira financeira. Então nós temos essa oportunidade de expressar para Deus o nosso louvor, a nossa adoração, com tudo que a gente possui, como a gente acabou de cantar aqui. Então eu convido você que está preparado para acessar aí o site, fazer sua transferência. O site é pibcuritiba.org.br / deixa eu conferir aqui, dízimos ofertas pibcuritiba.org.br / administracal / dízimos ofertas on line. Então vamos adorar ao Senhor nesse tempo, com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é. Adore o Senhor aí da sua casa com a gente.
aflição, de angústia, nós queremos convidar vocês aí em casa, onde você estiver, para realmente se render aos pés de Cristo, se render, Deus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. A Ti vou caminhar, Tu és a direção, só a minha. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Glória a Deus por isso. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. A Tua igreja, Pai, Jesus. Eis-me aqui. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Isso seja uma oração. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Olha o Seu povo, Jesus. Eis-me aqui. Entende o clamor do Teu povo, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Que
nesse momento Teu Espírito Santo visite, Deus, cada pessoa, Senhor, que ela se sinta movida, Senhor, pelo Teu Espírito a juntar a sua vasilha com a nossa, para que a gente possa levantar os clamores ao Senhor, Pai. Olha, Deus, para cada um, Senhor, que a gente está pedindo, para um momento tão difícil, onde a gente está em casa, Senhor, isolados, Senhor, resignado às nossas famílias, Pai, mas é um período tão difícil para os avós, Senhor, um período tão difícil para as crianças, Senhor, para as mães, para os pais, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo, Pai. Olha os clamores que estão sendo realizados aqui, Pai, nessa página, em maneira simultânea nossa aqui, Pai. Atende, Senhor, os pedidos, Senhor. Eu lembro aqui, Pai, do irmão Jorge Vanzuit, Pai, que nos lidera aqui conosco, Pai, esse trabalho. Que o Senhor o visite, Pai, ali na sua casa, Pai. O fortaleça com a força do Teu Espírito Santo, Pai, abençoa, Deus, também a vida da Cinha, Pai, que está nessa fase de gestação, Pai. Eu lembro, Senhor, quando a gente estava esperando o nosso filho e teve a questão do Zika, Pai, e foi tão conturbado esse período, e eu peço que o Senhor aguarde, Senhor, nesse momento, assim como todas as gestantes, como todas as crianças, Senhor. Olha, Senhor, para os pequeninos, Senhor, da Tua igreja, que estão acostumados a estarem aqui no nosso culto, Senhor, no culto que eles recebem a ministração para eles próprios, e essa fase tem sido tão difícil para eles, Senhor. Eu peço, Senhor, sobre os empreendedores, Pai, que cultuam aqui junto conosco, Pai, onde o desejo deles é trabalhar, é abrir sua loja, é vender anunciar os seus serviços, Pai. Deus, intervém, Senhor, intervém na nossa nação, Pai, intervém, Senhor, abrindo a mente para os nossos governantes, para o nosso presidente, Pai, ser tomado, Senhor, de uma revelação que venha do Teu trono de graça, para nos conduzir nesse tempo, Pai. Eu oro, Senhor Deus, por essas pessoas que estão deixando seu pedido de oração aqui, Pai. Pedido pelos nossos governantes municipais, Pai, dá sabedoria e entendimento, Senhor, para que os males sejam minimizados, sejam reduzidos, mas que nós possamos avançar, Pai, com fé, com esperança, olhando para o alto, pois é de lá que vem, Senhor, a nossa vitória, o nosso Redentor, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, Pai, e é em Ti que nós depositamos a nossa confiança, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por esse tempo onde possamos nos unir em intercessão, Pai. Eu lembro também aqui do pastor Pascoal, da irmã Cleusa, que voltaram, Senhor, de viagem, que já está acabando o período deles de quarentena. Senhor, abençoa, Senhor, os Teus servos, Pai. Completa a Tua cura, Senhor, na vida da irmã Cleusa, para que o Teu nome, exclusivamente o Senhor, seja lembrado, seja feito menção, pois o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que faz o impossível. Senhor, nós Te bendizemos e Te louvamos nesse tempo. Como é bom a gente estar unidos aqui, ainda que virtualmente, mas em comunhão, Pai, pois estamos em Teu nome, Jesus, e o Senhor se manifesta poderosamente em nosso meio, Pai. Amém, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Agora eu quero refletir com você num trecho, né, da palavra de Deus que está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. E aí a gente vai, é uma das histórias mais conhecidas, né, dessa batalha, que com certeza a batalha mais conhecida no Antigo Testamento, entre Davi e o gigante Golias. E essa palavra vem ao meu coração no momento onde a gente tem vivido muitos temores, vivido muitas incertezas, preocupações, e esta época onde permeia então esse sentimento de insegurança, de medo, de estar lutando contra algo que é muito
mais forte do que a gente pode se perceber quando olhamos para a nossa fraqueza, quando você olha. Diante disso, o Senhor então tem essa reflexão para que a gente, eu e você, possamos aprender junto, né, na sua palavra, palavras de encorajamento, de paz, de esperança, fortalecimento da nossa fé para os dias que a gente tem passado. Então eu não vou ler toda a história, mas depois você que ainda não conhece todo o contexto da história vai poder observar no capítulo de 17 do primeiro livro de Samuel essa história. Então, diante dessa situação, nós temos aqui o seguinte cenário. Os filisteus, eles de um lado do vale, eles estavam numa encosta acampados o seu exército. E do outro lado, próximo ao vale de Elá, Saul acampado o seu exército então de Israel. E eles estavam então sendo afrontados pelo exército filisteu na pessoa de um guerreiro, um valente que eles tinham, chamado Golias. E esse guerreiro então ele propõe uma batalha representativa. O que é a batalha representativa? É onde um soldado, um combatente, ele iria representar todo o reino. E aquele rei que mandasse o seu combatente e este saísse vitorioso, então todo o exército seria considerado vitorioso e aquele reino que perdeu essa batalha seria então escravizado, colocado sob o jugo do reino vencedor. E é diante desse contexto que Golias então ele está fazendo esse desafio. E no meio dessa passagem que vai contando que Golias era um homem que media 2,90 m, fala a ponta da lança de Golias era entre 9 a 11 quilos, vai descrevendo então como era esse gigante. Tem uma inserção aqui da história de um pai chamando o seu menino mais moço, porque os seus filhos mais velhos estavam combatendo no exército de Israel, servindo ao exército de Israel, juntamente com o rei Saul. Então, esse pai, por já ser já idoso, Jessé, pai de Davi, encaminha aquele menino que pastoreava ali suas ovelhas, para que esse menino mais moço pudesse percorrer pelos montes, até que ele fosse levar, então, suprimentos para os seus irmãos. E é então dentro desse contexto que a gente vai ver um menino enviado até lá de maneira não proposital para que ele então tivesse o desfecho de se sair o herói dessa batalha. Nesse dia era um dia tipicamente normal para esse jovem e é dentro desse contexto que a gente vai aprender com Davi como que a gente pode usar armas atuais para o momento que a gente está vivendo aqui em relação a esse inimigo que não é grande, é um inimigo microscópico, invisível até ao olho nu, mas que a gente pode ser encorajado também aprendendo com Davi. Então, o tema dessa mensagem é: quem é você e quem é o seu inimigo? O primeiro ponto que a gente pode observar é que o tamanho do inimigo, ele depende sim de você. As palavras negativas que muitas vezes distorcem a nossa identidade em Cristo, como a gente adorou aqui a Deus, de quem nós somos é dele, tudo que a gente tem é para servi-lo. Quando nós acatamos mentiras no nosso coração e acolhemos então mentiras, o valor dessas mentiras elas passam a ser como de uma verdade absoluta, onde vai nos impedir da gente ser o filho que Deus idealizou para que você fosse. Então Davi tinha uma grande quantidade de fatores contrários para ele nem sequer ousar a se colocar diante de uma batalha para gente grande.
A Bíblia vai dizer que Davi era um menino franzino, ruivo. E olha só como muitas vezes palavras negativas, elas tendem a nos neutralizar antes mesmo que a gente se vê triunfando sobre uma batalha. Por exemplo, Davi, ele por ser esse menino mais novo, dessa atividade ali de pastor, quando ele chega, né, diante do cenário, ele vem um guerreiro adulto, experimentado na batalha, muito mais forte do que ele. Então, uma das situações que ele podia olhar no espelho e perguntar, se enxerga, cara, né? O que você está achando que você é para um desafio, uma proporção como essa? Outra ameaça que podia paralisar também Davi é que ele foi ameaçado, né, até mesmo pelo seu irmão, quando lembra-se no capítulo 16, um capítulo anterior, você vai ver Samuel indo até a casa de Jessé e procurando qual dos filhos de Jessé o Senhor havia escolhido para si, para ungí-lo como rei em deposição do reinado de Saul por rebeldia de Saul. Ele já havia sido destituído por Deus da liderança, do reinado dessa nação. Então, esse filho mais velho, ele também tem em memória, na sua memória, que Davi tinha sido ungido na sua frente. E ele está ali agora, nesse cenário, indo levar os suprimentos e interessado por saber o que significava aquele desafio, aquela afronta, quem era Golias. Tudo isso faz com que ele, de maneira furiosa, lançando na cara de Davi de que ele era um mero pastor de poucas ovelhas e o que ele achava que estava fazendo ali, pois aquilo não era para pessoas como Davi. Então, no versículo 16 do capítulo 17, que a gente pode ler aqui, que era durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. É um parênteses aqui que numa quarentena se encontrava agora o exército de Israel diante dos impropérios, dos desaforos desse gigante Golias. E a palavra no versículo 9, que Golias se refere a todos os exércitos de Saul, é que eles eram servos de Saul. Ele diz o seguinte: vocês são servos de Saul. Saul era o guerreiro mais bem qualificado para essa batalha, mas ele não aparece aqui, ele não protagoniza essa história, ele está com medo realmente. E quando Golias fala que todos eram servos de Saul, era como se falasse: vocês são medrosos tal e qual o governante, o líder de vocês. Se o líder de vocês não tem coragem para resolver o problema da nação de vocês, então quem são vocês para se levantarem aqui, para estarem ainda guardando a tropa, guardando o reinado dessa nação? E nessa quarentena, então, desafiadora, Golias chega bem na hora que Davi, a mando do seu pai Jessé, está ali entregando os suprimentos para a pessoa responsável do exército de receber isso. Então, mais uma palavra que poderia ser neutralizadora de todo o potencial que Davi iria mostrar que tinha para se mostrar como um servo de Deus para a batalha. Você é um medroso, quem você pensa que é? Outra coisa, ele podia também acatar a palavra de que ele não foi chamado para ser usado pelo Deus Todo-Poderoso. Aqueles guerreiros, aqueles adultos que já estavam ali combatendo, seu próprio irmão, quando lança essa palavra: olha quem é você e olha para mim, eu estou aqui no exército, eu sou o filho mais velho. Essa é interessante a gente notar que era a mesma visão
humana que Samuel vai até a casa de Jessé. Mas quando a gente volta ali para o capítulo 16, a gente aprende que o Senhor ele já dá uma orientação para que Samuel pudesse entender quem que o Senhor havia escolhido. Quando ele diz, se atente, porque eu não vejo como o homem vê. Porque o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, você pensa agora olhando para você, de todos os desafios, né, que você tem enfrentado. Você pode estar ouvindo essas palavras, né? O que adianta fazer jejum? Né? A gente foi conclamado aí nesse período de ter fome de Deus, de buscar o Senhor, de se derramar na presença dEle para ser cheio do Espírito Santo, na convicção de que Ele sim abre os céus, que do trono do Senhor vem a resposta, que Ele é o Deus que dá o livramento. E a gente pode ouvir, né, o Senhor nos chamando para ver a oportunidade de buscar mais dEle nesse tempo. Ou a gente pode também olhar, quem sou eu mesmo? Né? Se o rei, se os governantes não resolvem a solução, o que a minha intercessão, o que a minha ousadia, o que a minha coragem vai mudar tal cenário? Meu irmão, eu te garanto que vai mudar esse cenário. Hoje mesmo, na entrega do nosso jejum, né, a gente fez com o pastor Michel um jejum, uma oração, e tinha quase 2.000 pessoas. Né? Também o pastor Mateus nos convocou também para 72 horas de jejum, que começou ontem, e esse será entregue nesse domingo. Eu vou confessar um pecado para você, eu não fui tão crente para fazer esse, mas eu fiz o outro, e hoje a gente estava em 2.000 pessoas ali, aproximadamente, entregando-se ao Senhor, na confiança de que Ele é quem tem resposta para a nossa situação, independente de quem eu sou, independente daquilo que eu fiz, pois é do alto que vem a nossa vitória. Outras palavras que a gente pode estar acolhendo como mentiras e nos paralisando para a ação, é que você não vai conseguir lutar com esse inimigo e vencer. É muito difícil. A coisa se propaga de uma forma que não há uma solução. Os médicos estão estudando acerca, agora falando aqui da situação mundial, do Covid, que não há ainda uma solução 100% eficaz. Meu irmão, olha para quem te dá a vitória. Qual tem sido a sua luta? Talvez tenha sido um pecado realmente de olhar e falar assim, quem sou eu? Eu vou relaxar espiritualmente. Eu preciso de algo, eu preciso de um vício, eu preciso de uma compulsão, algo para me ativar um mecanismo de anestesia mediante um caos total que está instalado à minha volta. Mas que em nome de Jesus hoje você possa olhar para Davi e perceber que há uma possibilidade de vitória em meio ao medo, em meio à preocupação. O medo e a preocupação, o Charles Swindoll vai dizer nesse livro aqui, que ele é como esse gigante que nos desafia nos nossos vales emocionais. Ele não aparece e some. Ele vai de manhã, ele volta no outro dia à tarde, ele volta no outro dia à noite para nos desafiar. E se você olha somente para você diante dele, certamente ele é de uma das coisas mais perseverantes que há na face da terra. Por isso, vamos aprender aqui o que a gente não deve fazer, que é olhar só para a gente, ficar acatando essas palavras de mentira na nossa vida. No próximo reflexão aqui, a gente pode observar que há 2 tipos de pessoa que decidem entrar numa batalha como essa. Quando não tem outra solução e você vai estar lutando. Quando a gente olha para o Novo Testamento, vai ver que nossa briga não é contra governantes, é contra principados e potestades. E diante dessa briga, dessa batalha espiritual, ou você pensa, ele é muito grande, ele é muito mais forte do que o inimigo, será difícil de encarar. Ou
você pode ir olhando, claro, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, pensar assim, ele é muito grande, vai ser difícil de errar, eu tenho uma pedrinha só, mas eu vou confiar em Deus. A minha pequenez, eu vou me derramar perante Ele, pois eu sei que é o Senhor que me dá a vitória. Se você decide lutar se armando com as armas espirituais, meu irmão, minha irmã, pois as nossas armas, elas não são carnais, a palavra de Deus nos ensina isso, mas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas e toda a altivez que se levante contra a soberania de Deus, contra a verdade. Então, como a gente pode olhar para as nossas batalhas e decidir ouvir a voz da verdade? É importante a gente aprender uma segunda lição com Davi, que é saber escolher as nossas batalhas. Quando esse irmão lança esses impropérios para ele, que vontade você teria? Eu não sei você, mas eu de arregaçar a manga e socar esse irmão, né? Quem é você, seu medroso, deixou aquelas poucas ovelhas e tal? Esse é o sentimento da nossa carne. Mas olha, olhando ali no versículo 28, você vai perceber que Davi ignora isso. Ele está questionando quais são as recompensas de quem enfrentar esse gigante, quais são os benefícios, e ele não se atém a essas questões. Por mais que venha ainda numa pessoa querida dele, uma pessoa que está possuída por um sentimento de fúria, a palavra de Deus vai dizer ali, e lançando uma palavra que é como se fincasse a faca na ferida e torcesse. Mas olha, Davi, diante disso, apenas o ignora. Como se dissesse, olha, eu preciso saber numa questão do gigante que ela é mais importante que isso, e aí? Alguém pode me responder? Vira as costas para o seu irmão Eliabe e recebe a mesma orientação de outro soldado de que o que aconteceria era aquilo que ele se atentava, ele foi focado naquilo. E quantas vezes a gente se perde nas nossas batalhas, né? A gente, como pai, aí se perde aí no estresse de ficar dentro de casa, isolado, com as crianças, às vezes perde a paciência com aquele tio, com aquele avô idoso. A gente precisa escolher bem as nossas batalhas com sabedoria. Se não ficar atento a todos os seus conflitos, vocês serão facilmente contornados pelo gigante que se apresenta e ele vai se infiltrar. O verdadeiro inimigo das nossas almas, ele vai passear pelo nosso território, vencendo vitória após vitória, se a gente não aprender também a escolher bem as nossas próprias batalhas. Cuidado com esse inimigo repulsivo, desprezível, astuto, dissimulado e persistente. Não estou falando de Satanás, estou falando desse que você olha todos os dias diante do espelho e se vê. Cuidado com esse inimigo. Cuidado com as mentiras de Satanás que você acolhe para a tua vida, e isso passa a ter o efeito de uma verdade absoluta, mas porque você está se esquecendo de olhar para a palavra de Deus, está se esquecendo de buscar a sua identidade em Deus. Terceiro e último ponto, e enquanto a gente vai concluindo aqui, eu convido você para colocar aí seu pedido de oração. Nós temos também os irmãos conectados aí virtualmente, que vamos ter um privilégio de orarmos pelos seus pedidos. Mas o terceiro ponto dessa reflexão é que você perde todas as batalhas que você não entra. Todas as batalhas que você desiste, você perde. A lição da armadura que Saul coloca em Davi é: tente andar do jeito que os outros estão impondo. Ó, se tá, você quer encarar, então a coisa vai ter que ser assim, né? Você nessa contesa, eu tenho mais experiência que você, então filho, filha, faz assim, experimenta. Se eu fosse você, não entraria, você vai morrer, você não consegue lutar, mas vai. E aí, quando eu estava estudando esse texto, me saltou à memória o texto de Romanos 12:1. Não se amoldem com os padrões que os outros têm te colocado, né? Com os padrões deste mundo. Quais
o padrão que os reinos desse mundo têm colocado sobre você. Não se amoldem a eles, não aceite. Davi não aceitou. E até a Bíblia, ela é uma linguagem humorística, porque imagine Davi, né? Faça esse experimento, essa encenação com os teus filhos lá, né? Em casa, com as crianças, de botar uma armadura super pesada, onde ele não conseguia mal e mal dar um passo, ele acaba caindo ali. E olha, Davi, ele nos ensina de que o Senhor é quem me dá as armas certas para lutar. É na palavra de Deus onde eu vou ser vivificado, e eu não vou me amoldar, mas vou ser renovada a minha mente pelo poder transformador da sua palavra, e aí sim você vai para cima. Outra situação é que Davi, ele ouviu isso aqui. Não acredito que ainda assim você está achando que Deus tem algo para você. Não acredito. Você está de brincadeira. Quando Golias encontra, ele começa a zombar. E a zombaria vai bem nesse sentido de que eu não acredito. Dá tempo de você fugir ainda. Corre, cara. Não é? Você está vindo contra mim, com esses pedaços de pau, de pedra. Você está me achando que eu sou um cachorro para você vir contra mim com pedaços de pau e pedra? Então, essa é uma outra tática também para tentar nos desestabilizar. Nem ouse lutar, pois você já perdeu. E aí eu lembro de uma história do meu filho Natan, quando ele começou a fazer jiu-jitsu aqui com o professor, né, o sensei, ele foi fazer a primeira lutinha dele. E quem o sensei escolheu foi o meu amigo Mata, que tem 1,90 m de altura. E ali foi interessante que eu, como pai, o coração palpita mesmo nessas horas. Mesmo a gente estando no ambiente esportivo, e o sensei tinha dado um comando que o pai, né, não havia percebido, de que o Natan gruda no kimono dele, faz o movimento correto e derruba então o gigante. E aquilo, até hoje, o Natan lembra com uma empolgação, ele quer voltar, né, para o judô, porque isso marcou o dia que ele venceu o gigante. Mas isso aconteceu porque, lembre desse ponto, que você perde todas as batalhas que você desiste. Se o Natan saísse correndo, onde eu tivesse que sair atrás dele para acalmar o seu coração, para tranquilizá-lo daquele medo, daquele pavor, se ele não tivesse a convicção de que dava para ele aquele desafio, certamente ele não teria a lembrança do gosto de ter derrubado o gigante. Por isso a gente pode trazer para a nossa vida de como a gente está olhando para os gigantes que se interpõem entre o Senhor e nós. O gigante olha para ele como se dissesse: aproxime-se para o massacre. Assim diz o inimigo. Deus, que está acima de todos os poderes, principados e potestades, lá de cima diz: meu filho, enfrente esse anãozinho para glorificar o meu nome. Eu já dei a ordem para que o sensei declarasse essa vitória a teu favor, ao meu respeito, porque a batalha não é sua, meu filho, minha filha. Nunca foi sobre você, e nem sobre mim, nem sobre nós. Sempre foi sobre ele. O inimigo mais letal dessa história, eu julgo ser a letalidade da paralisação do povo de Deus mediante ao pavor que a cena e a proposta dessa guerra representativa causava em todos. Será que isso é uma mera coincidência do tempo que nós temos vivido? Quando nós podemos chegar e dizer: o reino de Deus chegou nesse condomínio, nessa padaria, nesse mercado, nessa farmácia, e convidassem, se vocês, né, não têm certeza da salvação, têm visto os noticiários e vocês têm convicção que vocês precisam ter, posso fazer uma oração por vocês? Posso pedir que a paz de Deus reine nesse estabelecimento?
meu irmão, ou a gente vai ver o desafio como é grande demais, não dá para vencer. E o inimigo, pior, antes era o gigante, e o de hoje a gente nem consegue ver. Ou então nós vamos olhar como uma oportunidade de anunciar: o reino de Deus chegou. Se aproximem de Deus, se arrependam, pecadores, se humilhem, transforme a alegria, os cantos de júbilo, as festas em lamento, purifiquem as mãos, pecadores, se humilhem debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Paralisado e sem fé para acreditar em quem é Deus e quem é você. Quem é você e quem é o teu inimigo? Agora responda. Faça o exercício do salmista quando ele diz no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Quando horizontalmente você não está vendo mais solução, eleve os teus olhos para os montes, igreja. A mensagem está óbvia. Para de olhar para o lado. Para de olhar para os governantes, para a medicina. Para de olhar para os noticiários. E olhe para o Senhor. É do alto que vem o nosso socorro. É do alto que vem o nosso socorro. Tem uma música do Casting Crowd, eu traduzi um trecho aqui, que diz: o que eu farei para ter o tipo de força necessária para sustentar-me diante de um gigante, com apenas um estilingue e uma pedra, cercado pelo som de 1000 soldados, sacudindo suas armaduras, desejando que eles tivessem a força para aguentar firme. Mas o gigante grita o meu nome e ri de mim, lembrando-me de todas as vezes que eu tentei antes e falhei. O gigante continua contando-me repetidamente: menino, você nunca vencerá. Você nunca vencerá. E o refrão dessa música diz: mas a voz da verdade me conta uma diferente história. Aleluia. A voz da verdade diz: não tenha medo, não tenha medo. E a voz da verdade diz: isto é para minha glória. De todas as vozes que me falam, eu escolherei acreditar na voz da verdade. Vou ouvir e crer, vou escutar e acreditar na voz da verdade. Vou ouvir e crer, porque Jesus, tu és a voz da verdade. E eu vou ouvir a ti. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, diz o Senhor, então eu os ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Nessa noite eu quero orar com você. Você que quer só crer na voz da verdade. Desligar os noticiários e crer na voz da verdade, na força de quem está com você. Descobrir quem você é nele. E olhar para o gigante e ver que ele é um anão. E o gigante é você. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Nessa noite eu quero orar para você que tem sido como Pedro, às vezes brilhante, acerta em cheio, iluminado pelo Espírito, mas às vezes você escolhe as batalhas erradas e estraga tudo. Lembre-se de quem você é mesmo. Agora, lembre-se também quem é o Senhor, grande e temível. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E aí você vai agora dizer quem é o inimigo à luz disso. E eu quero orar também por você que é incrédulo, que por se ver sozinho nas batalhas e com medo, você não tem essa fé. Você está sendo confrontado hoje por uma fé, por algo do Espírito, por um encorajamento que você até então não conhecia. Há uma frase que diz: o medo é o resultado de colocarmos mais fé no inimigo. Descanse se você crê no Senhor hoje. E se hoje Ele está te chamando para ter um relacionamento com você, você pode então ter certeza de quem você é em Deus, mais do que vencedor. E de quem é o teu inimigo.
derrotado pelo poder da cruz de Jesus e pela obra dele, sobrepujou e triunfou sobre todo o principado e potestade e os expôs a uma vergonha pública na cruz. Ele é o Senhor que detém em sua mão a chave da morte e do inferno. Ele é o Senhor que nos amou de tal maneira que deu a vida do seu único filho por você. Força, meu irmão. Lembra desse Senhor que tem livrado você já de muitas coisas horríveis que já se passaram. O que Davi, com sua pequena estatura, enxerga é diferente de tudo aquilo que toda uma nação estava enxergando. Você está sendo chamado para ser o Davi do nosso dia. Então é por isso, por vocês, que eu quero orar. Senhor, nosso Deus, está aqui o seu povo, Pai. Nos reunimos aqui, Pai, unindo a nossa fé, Senhor, a nossa esperança de que o Senhor é quem nos dá o livramento, é quem nos dá a vitória, Pai. Abrimos o nosso coração, Senhor, decidindo confiar e acreditar apenas na voz da verdade, pois essa voz da verdade está contando uma história diferente que o mundo ainda não conhece. Essa voz da verdade anuncia quem eu sou, quem a Bíblia diz que eu sou, que eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e que eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou. Senhor, que seja glorificado o teu santo e bendito nome, Senhor. Olha aqui as pessoas que estão se colocando, Deus, o coração, para que a gente interceda por elas nesse momento. Eu peço que o Senhor visite a vida da irmã Marilete, Senhor, que está ouvindo essa mensagem na sua casa. Visita ela com teu poder, Pai, lembrando, Senhor, que é o Senhor que nos oferece as armas certas para a nossa batalha, Pai. Abençoa, Senhor, abençoa o nosso povo, Pai. Abençoa o nosso povo, Senhor. Abençoa o nosso povo que está aqui, Senhor, unido com a gente. E nos visita, Senhor, nos possuindo agora do Teu Espírito Santo e nos enchendo de encorajamento para ver os gigantes que se levantam hoje contra o Teu povo, Senhor, como anões comparados à Tua grandeza, à Tua majestade, ao Teu domínio e soberania sobre todas as circunstâncias. Guarda os nossos queridos, Senhor, desse vírus. Guarda, Senhor, de qualquer gripe, qualquer dor de cabeça, qualquer febre, Senhor. Passa o sangue do Cordeiro sobre os umbrais da porta dos nossos lares, para que a gente possa continuar, Senhor, proclamando ousadamente que o reino de Deus chegou trazendo paz, que o reino de Deus chegou nessa geração trazendo cura, trazendo libertação, trazendo esperança, trazendo renovo, trazendo vitória para aqueles que depositam sua confiança em Ti. E assim, Senhor, nós Te adoramos, Senhor, e Te agradecemos, Senhor, por esse tempo de visitação Sua em nossos lares, em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Aleluia.
Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito Santo superabunde na vida e na família de cada pessoa que irá assistir esse culto e que está nesse momento aqui com a gente, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Querido, Deus te abençoe, tenha uma semana, final de semana abençoado e oramos para que em breve a gente possa estar presencialmente, né, em comunhão, passando o calor de Deus, desse povo santo que foi chamado para ser mais do que vencedor no poder que há nele. Então, Deus abençoe aí e fique na paz do Senhor Jesus.